Ô, Lipe, traz água para mim. Hum. Vamos lá, só terminar isso aqui. Galera, só terminar aqui. Se vocês não entrarem aí, eu deixo gravado, tá tranquilo. Então, ó, o Jorge Amado, ele vai contar a história desses meninos do Trapiche aí, né? Muito bacana essa história dos meninos, né? Tinha um chefia do menino chamado Raimundo, mas aí chega o Pedro Bala, né? O Pedro Bala, ele é mais esperto, mais ativo, ele sabe conversar com as pessoas, ele domina mais o linguajar, ele é mais sábio, digamos assim, né? Sabe planejar melhor os trabalhos, né? De roubo, essas coisas assim. Então, ele acaba se tornando o chefe. Mas não foi fácil, não foi assim tão fácil, por isso que toma aquela navalhada na face e fica com aquela marca, certo? Mas aí o Jorge Amado vai contar a história aí desses meninos, capitães da areia, os meninos do Trapiche, né? O pai do Pedro Bala era também um revolucionário, era alguma coisa aí bem parecido com ele, né? Mas o engraçado é que o Jorge Amado não conta a história assim, de uma forma melancólica, triste, sofrida, porque são meninos de rua. Não! É uma gaia ciência, né? A ciência popular. É o jeito de mostrar um problema social, mas de uma forma bem-humorada, não é? E é isso que o Jorge Amado faz. Ele mostra esses meninos não com uma dificuldade, né? Como se fosse uma vida desgraçada. Não, mas os meninos que têm domínio das ruas, os meninos que... Ele não desperta piedade, condescendência dos meninos, né? Os meninos são sábios, eles sabem se virar sozinhos na rua. Ele retrata esses meninos, assim, não são meninos abatidos, eles são dotados de energia inacabável, né? Incalculável, esses meninos de rua aqui do Jorge Amado. É muito bacana. Essa história do Jorge Amado também é um romance, né? Porque prende o leitor de um modo assim que eu falo de romance porque também tem uma parte de romance romântico, né? Quando eu quis dizer romance, é romance romântico. Narrativa regionalista, mas com um romance romântico no meio. Porque o capitão lá, como é que chama? Pedro Bala se apaixona pela Dora, né? Só que aí a menina morre de uma doença lá. Alguns morrem de doença, varíola, que na época estava atacando a Bahia de novo. E aí um dos meninos acaba morrendo por uma doença contagiosa, não me lembro mais se é varíola. O outro, queria ser trapezista de circo, consegue ir embora como trapezista de circo, num trem sim. Outros vão fugir da polícia, para a polícia não prendê-los. Um deles, né, acaba suicidando. Então, assim, finais trágicos, também finais felizes, mas uma história contada com bastante não sem piedade, digamos assim, né? Com bastante força, sagacidade por parte desses meninos aí. Então, sobre o Jorge Amado, o que é correto afirmar? Cadê o dever? Está aqui. Sobre a obra e o autor, o código que rege o comportamento dos capitães da areia é a força física e a habilidade de usar faca? Não. Não é. Isso aqui pode ser uma questão que faz a gente errar. Por quê, Maria? Porque quando o Pedro Bala tornou-se o chefe, é porque ele tomou a navalhada do Raimundo e ele se vingou. Ou seja, então ele usou melhor. Não, o que torna eles mais aptos a liderarem o grupo, como eu falei, é ser mais ativo, mais esperto, mais conhecedor das coisas, saber lidar com as pessoas, saber conversar, né, com as pessoas, saber planejar os roubos, né, os assaltos, essas coisas assim, certo? Antes de Pedro Bala, o chefe dos capitães da areia era Raimundo, caboclo, mulato, avermelhado e forte. Pronto, achei. É isso aí. Certo? Questão 12. Ó. Aí nós temos o Graciliano Ramos, mais uma questão sobre São Bernardo, parece que são 3 ou 4 aqui. A respeito da obra São Bernardo, Graciliano Ramos, o crítico literário e professor João Luiz Lafetá afirma: todo valor se transforma ilusoriamente em valor de troca. E toda relação humana se transforma destruidoramente numa relação entre coisas, entre possuído e possuidor. Tal é a relação estabelecida entre Paulo Honório e o mundo.
Seu desenvolvido sentimento de propriedade leva-o a considerar todos que o cercam como coisas que se manipulavam à vontade e se possuem. Como ele achava que seria a esposa, né? A esposa seria submissa, normalista. Coitado, do cavalo com a esposa, né? A esposa, ela tinha uma visão ampla das coisas, não é? Ela era conhecedora da verdade, não é? Agora, um trecho de São Bernardo que melhor exemplifica essa análise do crítico aí. Letra D. Não me ocupo com amores, devem ter notado, e sempre me pareceu que mulher é um bicho esquisito, difícil de governar. Difícil de governar, ou seja, difícil de manipular, difícil de domar, como ele fazia com todo mundo e com tudo. Ok? Questão 13, Brasil Tarsila. Tarsila, descendente direta de Brás Cubas. Tarsila, princesa do café. Na alta... Eita, pulei, que demais. Na alta de ilusões. Tarsila, engastada na pulseira gótica do Colégio de Barcelona. Tarsila, medularmente paulistinha de Capivari, repreendendo o amarelo vivo, o rosa violáceo, o azul pureza, o verde cantante, desprezados pelo doutor Bom Gosto oficial. Gente, Carlos Drummond de Andrade em As Impurezas do Branco. Essa obra do Drummond, que é As Impurezas do Branco, a gente não fala muito dela, não tem assim, um destaque muito grande em vestibulares, mas é uma obra muito bacana que ele faz como se fosse uma releitura de outras obras literárias. Tem um poema que ele faz sobre o Dom Quixote, as ideias quixotescas do Dom Quixote e do Sancho Panza. É bastante bacana, que o Dom Quixote vai falando assim, você vai ser reconhecido pelo seu poder e pela sua honra, aí o Sancho Panza, e de que me vale? Você será um grande cavaleiro na história, e de que me vale? Porque o Sancho Panza é aquele que meio que tem os pés firmes no chão, mas ainda acompanha as loucuras do Dom Quixote, né? Então, aí ele vai falando coisas que são rebatidas pelo Sancho Panza, como se aquilo não valesse nada. Aí, uma hora, ele fala assim no poema, terás uma ilha que poderá governar, que foi a promessa com que Dom Quixote convenceu o Sancho Panza a sair nas suas andanças atrás dele, né? Ser o seu fiel escudeiro. Terás uma ilha que poderás governar. Ele fala assim, isso me interessa. Ou seja, então, essas impurezas do branco aí são várias, é como se fosse a releitura de várias obras já conhecidas. Tá bom? É muito bacana. Evidencia-se na maneira como o lírico descreve o objeto do poema. O que é evidenciado na maneira como o objeto do poema, né? No caso, a Tarsila, né? É descrita. Aqui, o engrandecimento da artista Tarsila do Amaral pelo seu olhar artístico diferenciado à margem do estado de coisas vigentes. Né? Porque ela tem um olhar diferenciado sobre as cores brasileiras, digamos assim, que não estavam tão em voga na época, ok? Lembrando que a Tarsila foi casada com o Oswald, né, na época, ilustrava as obras dele, foi o casal mais conhecido da arte brasileira. São Bernardo, de novo, é obra representativa da geração de 30. Em relação ao protagonista, Paulo Honório, podemos dizer que ele próprio reconhece que as muitas agruzes pelas quais passou a te enriquecer acabaram por lhe dar uma alma agreste. Uma alma agreste, gente. Um terreno árido, improdutivo. Saara, ok? Atacama, deserto mesmo. Não é porque ele não tem coração, digamos assim. Né? Então, ele reconhece. Por que ele reconhece? Como é ele que faz a narrativa, né, que a gente já comentou, ele vai reconhecer no final da vida que tudo foi causado todas as agrures, né, todos os malefícios que ele sofreu foram causados por tanta vontade de ter, de possuir, de dominar. Questão 15, epigrama número 4. Gente, esse poema aqui é lindo. O choro vem perto dos olhos, para que a dor transborde e caia. Você é um amor, meu filho. Muito obrigada. Para que a dor transborde e caia. O choro vem quase chorando, como a onda que toca a praia. Descem do céu as ordens augustas e o mar chama a onda para o centro. O choro foge sem vestígios, mas leva náufragos dentro. Cecília Meirelles. Muito bacana esse poema aqui, da Dona Cecília, que é outro grande nome dessa segunda fase modernista que nós já estudamos aqui, Dona Cecília Meirelles, só rememorando aqui, cadê? Aqui,
Cecília Meirelles, autora do Romanceiro da Inconfidência, né, que nós falamos na aula passada. O Luiz gosta bastante do Romanceiro, que é bastante bacana mesmo. Vários outros poemas que têm essas tendências aí, né? Tem até uma influência neossimbolista está errado ali, tá? Tem que ter dois S. Uma influência neossimbolista, né? Mais o uso de imagens oníricas. Usa muito, explora muito o subconsciente. Ceticismo e melancolia. Musicalidade como apoio para seus lamentos, versos curtos, jogos de imagens, né? Então, algumas características. Olha, eu não tinha esse retrato de hoje, assim, calmo, assim, triste, assim, magro, né? Cadê? Vamos voltar aqui para nossa folhinha, só para a gente lembrar, tá, gente? O que a gente já viu aqui. Leia o poema da autoria de Cecília Meirelles. O texto aproxima metaforicamente um fenômeno humano e um fenômeno natural a partir da identificação de pelo menos um traço comum a ambos, a água em movimento. A água em movimento que quase transborda aos olhos e a água em movimento no mar, ok? Então, a 1 está certa, né? Depois, a 2, sugere que enquanto o movimento do choro é ligado à variação das emoções, o movimento da onda deve-se às forças naturais responsáveis pela circularidade marítima. Sim, também, né? 3, ameniza o dramatismo do choro humano. Ela não ameniza o dramatismo do choro humano. Ela só compara. Pois quando acomete o sujeito, ele passa naturalmente, como a onda que volta ao mar. Passa naturalmente não, gente. Um choro não passa naturalmente. E a última aqui, que eu já estou pulando. Então, até agora, 1, 2, vai ficar 1, 2 e 4. Leva-nos a perceber que o choro contido tem um impacto emocional que o torna desolador. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4 é também. Ok? Questão 16, agora. Uma noite de inverno gelada e nevoenta cercava a criaturinha, silêncio completo, nenhum sinal de vida nos arredores. O galo, velho, não cantava no puleiro, nem Fabiano. Esse aqui é o Fabiano e a sua cachorra-baleia. Roncava na cama de varas. A cama de varas, porque é o contraponto do sonho da Sinhá Vitória, né? Sinhá Vitória sonha em ter uma cama sem um nó no meio. Né, gente? Tinha a cama desse, tinha um nó no meio, que não era possível nem o casal dormir próximo do outro. Esses sons não interessavam Baleia, mas quando o galo batia as asas e Fabiano se virava, emanações familiares revelavam-lhe a presença deles. Agora parecia que a fazenda se tinha despovoado. Essa cama de vara é famosa. É famosa, Luiz, por isso mesmo, porque ela encarna como se fosse o desejo paradisíaco de uma cama de como é que ela fala? Como é que é narrado, gente? É como se fosse uma cama não com molas, mas com aquele elástico, gente. Esqueci como é que chama aquele negócio. O Luiz está falando aqui, Luiz me ajuda. A cama era tudo para ela. Ô, Luiz, mas uma cama para você dormir, para você descansar, né, cara? Ela, coitada dessa senhora Vitória. Lembra que eu passei um excerto para vocês do filme semana atrasada, que ela ficava xingando o tempo todo? Inferno, inferno. Porque, gente, eu acho assim, é difícil para um pai ver os filhos na situação que o pai via, né? E o pai estava tentando melhores condições de vida. Mas aí, daí a mãe, tem mulher que não tem muita paciência, né? Ela se perde naquele descontentamento de não ter como agradar os filhos, de ela também não ter um confortinho, né? Que mulher gosta do conforto, né, gente? Tem muito homem também que gosta, que preza até mais que mulher. Mas mulher gosta de um conforto, uma cama gostosa para dormir. Não tinha. Tinha aquela cama com aquele nó no meio que atrapalhava o sono dos dois. Esse capítulo aqui fala sobre a baleia, né? A humanização da cachorra. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente, insensível, não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que receberam no quarto e a viagem difícil no barreiro, ao fim do pátio, desvaneciam-se no seu espírito. Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, a Vitória retirava dali os carvões e a cinza, varria com molho de vassourinha e o chão queimado. E aquilo ficava um bom lugar para o cachorro descansar, porque ficava quentinho, né? Quentinho, então ela ficava deitada ali. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava. E finos os cochilos, numerosos preás corriam e saltavam. Um formigueiro de preás invadia a cozinha. Tadinho, já está morrendo e delirando. A tremura subia. Deixava a barriga e chegava ao peito de baleia. Do outro peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra, a pedra estava fria. Certamente, sim, a Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Ô, gente, isso aqui é um exemplo do... Luiz,
Isso daqui, ó, é um exemplo de discurso direto livre. Discurso direto livre, né? Que você não sabe quem está falando isso aqui, se é o narrador onisciente ou se é a cachorra, né? Já porque a cachorra Ô, gente, mas a cachorra não fala, Maria. Não, mas a cachorra é humanizada, gente. Baleia queria dormir. Acordaria feliz no mundo cheio de preás. Lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. Todo diferente do Fabiano raquítico que ela conhece. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Tudo gordo, enorme. Contrário deles, né? Graciana Ramos Vidas Secas, 16, questão 16. Atente para o que se diz a seguir a respeito da cena narrada nesse certo acima e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. O autor atribui a cachorro uma série de características que não são comumente associadas a animais, mas aos seres humanos, certo? Verdadeiro, então, verdadeiro. É verdadeiro ou falso, né? A vira-lata em seu leito de morte se apresenta aflita ao refletir sobre o que estaria acontecendo com ela, mostrando o desdém que tinha por um mundo melhor. Ela não está aflita, não. Ela está com esse tremor por causa da doença que está matando, mas ela está calma, porque ela sabe que ela vai para um lugar cheio de preás enormes. Então, verdadeiro e falso. O texto nos apresenta uma família de retirantes dentro de um contexto festivo e alegre de muita abastança no sertão brasileiro. Está brincando comigo, né? Verdadeiro, falso e falso. Se de um lado vês... Esse povo passava até fome, porque eles mataram até o papagaio para comer, vocês lembram, né? Mataram o papagaio, comeram a carninha do papagaio e deram o ossinho para a cachorra-baleia. Se de um lado vê-se a humanização da cadela, por outro lado, observa-se como contraponto alguns aspectos que mostram a animalização dos personagens humanos. A animalização, por exemplo, do Fabiano, quando ele fala assim. Quando ele fala assim, ó. Ele matou para não vê-la sofrer mais, né? Mas ela estava morrendo. Você observa que ela já não sentia mais as costas, né? Não fala assim? Que do peito para as costas já não sentia mais nada, né? Ele acabou com o sofrimento dela, né? Mas ela estava doente. Quando o Fabiano está naquela introspecção pessoal dele lá, que nós falamos naquela primeira aula do modernismo, gente, como é? Que ele fala? Fabiano, esse Fabiano é um cabra. Não, eu sou um bicho, porque eu gosto de ficar no meio dos bichos. Não, mas bicho eu também não sou, não, mãe. Eu trabalho, eu dou conta das minhas coisas. Eu sou homem. Depois fala, não, eu sou homem nada, porque eu só fico aqui ali fazendo o que os outros me mandam. Eu sou um cabra. Aí volta naquela regressão, né? Aquela digressão dele mesmo, né? Eu sou bicho, eu sou nada. Então, a gente percebe a humanização da cachorra, mas também alguns aspectos, não só nesse excerto, mas como a obra inteira, né? Porque se você olhar só nesse excerto aqui, você vai marcar falso aqui. Se de um lado vê-se a normalização da cadela, por outro, observa-se como contraponto alguns aspectos que mostram a animalização dos personagens humanos. Ok? A Maria, mas não está falando isso aqui, então é falso. Não, mas está falando de acordo com o contexto da obra por inteiro, tá bom? Esse aspecto de animalização dos personagens humanos aí, a Fabiana lá fazendo uma análise. Então, ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Não é isso? Letra A. É letra A? Não. Verdadeiro, falso. O que nós marcamos aqui, gente? Aqui em cima? Deixa eu ver. O autor atribui cachorro a 7 características que não são comumente associadas a animais, aos seres humanos. Então, é verdadeiro. A vira-lata de moto presente ser aflita é falso. O texto nos apresentou a família de é falso. Se de um lado é verdadeiro. É mesmo, não é não? É verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, né? Então, a letra A. Eu acho que é. Eu também estou achando, não tem capacidade de ser outra coisa, não. Então, letra A mesmo. Questão 17. Sobre Vidas Secas de Graciliano Ramos, é correto afirmar que, é um conjunto de narrativas em terceira pessoa. Por que é um conjunto de narrativas? Porque são os capítulos, eles são independentes entre si, né? Você consegue lê-los assim. Eles podem ser colocados em qualquer lugar da narrativa que não atrapalha o entendimento da narrativa, porque eles não estão interligados, são capítulos que não estão linkados um no outro, certo? Então, por isso que é um conjunto de narrativas em terceira pessoa que aborda ao mesmo tempo a vida material e a interioridade de personagens rústicos em seus embates com o meio social e geográfico, habitando o semiárido brasileiro. Quando nós falamos sobre Vidas Secas naquela aula de
segunda fase do modernismo, na prosa regionalista, nós falamos sobre essa interioridade do personagem aí, como eu falei agora, que é o Fabiano fazendo uma análise dele, né? Por que personagens rústicos? Porque ele é bronco, né? Da roça, né? Os embates deles com o meio social, porque existe uma fissura social, né, gente? Um Grand Canyon, né? Não é uma fissura, não, um Grand Canyon social entre eles e entre a pobreza e a riqueza, certo? E um embate geográfico, porque eles foram expulsos por espadas de fogo, lembra que o narrador fala assim? Foram expulsos de sua terra por espadas de fogo, ou seja, o semiárido nordestino, né? Que ele fala. Então, letra D na 17, tem mais? Questão 18. Ao sentimento do mundo. Em Sentimento do Mundo, o poeta Carlos Drummond de Andrade, como eu falei, Sentimento de Mundo, ele vai trazer essa desilusão humana, né? Essa existência do homem no mundo destruído pela guerra e na iminência de uma outra guerra, não é? Então, em Sentimento de Mundo, o poeta Drummond exibe uma obra que equilibra tradição e modernidade, ao reunir poemas com versos livres e métrica regular, brancos e rimados. Então, ele tem a tradição dos versos metrificados, né, da forma da poesia, estrutura formal, e também versos livres, versos sem rimas, né, que são os versos brancos, com os versos rimados. Ok? Ok? Ô, Luiz, obrigada, viu, meu filho? Você nunca me deixa só. Nada. Você é um menino de ouro. Um beijo, fica Agora, com Deus, tá? como que nós vamos prosseguir? Oi? Oi? Eu perguntei qual assunto é a nossa próxima aula. Nossa, na próxima aula é terceira fase. Aí agora só falta a terceira fase, modernismo, né? Só falta a terceira fase. Isso aí. Você vai ser a primeira a acabar a apostila, então. Mas aí nós temos ainda, assim, uma poesia concreta que nós podemos falar, né? Concretismo. Acho que a apostila de vocês ainda trouxe. Ah, sim. Mas eu quero ver com vocês algumas obras literárias. Até tô aqui, eu tenho um livro bastante bacana aqui. Deixa eu parar de gravar isso aqui, ô Luiz, que eu falo com você só. Eu tenho um livro aqui sobre